Boa noite, gente. Friozinho por aí. Aqui tá bem friozinho hoje. Um dia gostoso para uma live. Como disse uma amiga, tomando uma sopinha, tomando um vinho com o esposo. Ela ia assistir a live. Olha ela aí, ó. Já chegou a Bia. Não sei se a Bia já tá tomando a sopinha aí com o vinho, como prometeu, né? Matheus já entrou, já tô te convidando, Matheus. A Ju também, vendo o convite aqui. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Lúcia. Tudo bem? Bem. Como é que tá em Ribeirão? Frio? Olha, por incrível que pareça, sim, viu? Aqui também. Nossa, Eu, hoje esfriou total aqui. Blusa de gola, eu não ó. Oi, esperava por João. isso. Dentro de casa tá ótimo, mas fora tá friozinho. Nossa, aqui tá um vento gelado, né, Ju? Tá. Boa Araraquara noite. hoje Boa noite, Ju. surpreendeu. Você tá Surpreende. bem? Tudo bem, Tô graças a bem, Deus. com frio também. Ah, então a gente fica elegante assim no frio, né? Eu acho muito elegante e a gente também fica cheiroso no frio, né? Você toma um banho de manhã, quando você vai tomar outro à noite, aqueles que tomam, né? Porque eu sei que tem gente que foge, você ainda tá com o cheiro do sabonete da manhã. É bom demais, eu gosto. Boa noite, Carol, comadre, lindona, muita gente nos prestigiando aí já entrando, né? Um tema importantíssimo, uma delícia de conversar nessa noite mais geladinha, né? Vamos Verdade. aquecer os corações aí, falando desse amor do pai, né? Tema para noite em família. Pois é, exatamente. Não poderia ter tema melhor, todo mundo juntinho e assistindo, né? Refletindo um pouquinho aqui com a gente sobre esse tema super importante que nós nos propusemos aqui a falar, né? E que nós sejamos instrumentos, né, de Deus, porque a obra é dele, nós somos seus instrumentos, né? Para podermos aí ajudar na condução das famílias sobre essa temática da paternidade que é tão importante, né? Como o papel do pai, né? Então nós não pensamos assim em qualquer papel, mas comparamos aí, né, o papel do pai terreno como sendo um retrato do Pai Celeste, né? Então é uma missão árdua, né, Mateus? Sem dúvida. Muito exigente, né? Ô Ju, você percebeu a voz de locutor que ele tem, né? Uma voz de narrador, assim, né? Então, assim, Mateus, eu queria começar te perguntando já se você sempre pensou em ser pai, se era algo que já estava no seu coração, assim, desde menino, se você só despertou para essa ideia quando realmente encontrou a mulher da sua vida, que é a Larissa, né? Sim. Se você pensava assim, se fazia parte dos seus planos os muitos filhos, o Mateus também tem quatro por enquanto são quatro, né? A gente não Ju? sabe o que vai acontecer daqui para frente, né? Exatamente, né? Só Deus mesmo que sabe. Então, como é que era para você essa questão da paternidade? Eu acredito que, na verdade, não só para mim, mas acredito que para todos os homens, né? Essa paternidade ela é uma semente que fica ali meio silenciosa nos primeiros anos, né? Até o florescer da adolescência. Eu acredito que não seja uma coisa assim tão consciente, vamos assim dizer, né? A questão do ser pai. Mas, e não é demagogia o que eu vou dizer agora, estou vendo que até minha mãe está presente aí na live também. Mandar uma boa noite, um beijão para ela, estou morrendo de saudade, né? Faz tempo que a gente não se encontra pessoalmente. Mas o fato de eu vir de uma família, não é? Apesar de ser filho único, não ter tantos irmãos, mas eu tinha na minha casa o espelho tanto do ser pai como do ser mãe, não é? Então isso fica no nosso coração. Isso fica no nosso coração como a semente fica ali debaixo da terra, né? Recebendo água, recebendo um pouquinho de adubo, e a gente não sabe a olhos nus o que está acontecendo com aquela semente, não fica no nosso consciente, mas essa semente vai crescendo até o momento que ela desponta
na superfície da Terra, né? E eu acredito que a paternidade para mim aconteceu dessa forma, né? É, Deus nos chama a ser pais, os homens são chamados a ser pais, né? Não é bom que o homem fique sozinho, né? Isso já está lá na Sagrada Escritura. E essa semente, ela está em nós, ela está em nós, né? Agora, de fato, a questão do constituir uma família, logo depois que eu parti para a faculdade, então que a gente já tem uma certa maturidade, um certo tempo de vida, isso já começa a fazer parte dos anseios. Então, eu acredito que lá para os meus 19, 20 anos, eu consegui realizar isso mais conscientemente. Olha, eu acho que o meu caminho, a minha vocação é a vocação familiar. Não é uma vocação para ficar sozinho, né? Também não seria a vocação para constituir uma família diferente, como constituem aí aqueles que não querem se unir em matrimônio, mas querem servir a Deus de uma determinada forma, né? Como os sacerdotes ou aqueles que abrem mão da vida familiar, né? Do marido, da mulher, dos filhos, para poderem servir a igreja de uma forma diferente, né? Mas essa questão já a partir dos meus 19, 20 anos, ela começou a se tornar mais consciente, né? E é claro, a partir do momento que eu conheci a Larissa, né, isso se tornou muito mais vibrante e patente no meu coração, sem dúvida nenhuma, né? Porque, como eu disse há pouco, eu vim de uma família com um espelho de pai e de mãe. O pai como exemplo para mim, né? Como eu deveria me portar, valores, né? E também a minha mãe como uma referência, como uma forma assim, olha, eu preciso encontrar uma mulher que se pareça com a minha mãe, né? Uma mulher que se dedique ao lar, né? Não que abandone a vida profissional e fique só dentro de casa, independente disso, né? Independente de ter um trabalho fora ou não, mas uma mulher que tenha também essa vontade de constituir uma família, não é? E uma família não necessariamente numerosa, né? Na minha ideia lá com 19, 20 anos, talvez eu tivesse uma família com 2 filhos, talvez no máximo 3. Graças a Deus eu fui presenteado até o momento com 4, né? E a gente não sabe o que pode acontecer daqui para frente. Mas assim, essa semente, eu acho que ela já vem com a gente a partir do momento que a gente cresce no ambiente de família. E como eu disse, se essa sementinha é regada, é adubada. Agora, infelizmente, muitas sementes aí, elas estão em terrenos impróprios, elas estão crescendo sem cuidado, elas estão esquecidas, né? E é por isso que muitas vezes o jovem ele acaba perdendo um pouco essa referência. E isso é Com extremamente certeza. importante, né? Ter essas referências são extremamente importantes. Quando a gente fez a live sobre maternidade real, né, Ju, eu me lembro que a Ju colocou isso também como, na parte da psicologia mesmo, né, Ju, como isso já está plantado. Desde lá, né, a mulher já é preparada para isso, né, para a maternidade. Depois, como isso vai se desenvolver ao longo da vida, realmente depende muito de como essa semente que você falou, né, Matheus, vai sendo semeada, vai sendo cuidada, né? Então, eu, por exemplo, no colégio, até já cheguei a mencionar isso, né, um post meu, eu ouvia uma certa aversão por parte dos jovens em relação a ter filhos, porque eles ouviam muito que filho dá trabalho, que filho dá gasto, né? Que filho enlouquece. E a gente vê muito isso, né? Às vezes a gente ouve dentro de casa mesmo, era o caso de alguns, e a mídia também prega isso, né? Recentemente aí houve uma fala nesse sentido, né, de um humorista, tipo, assim, revelando verdadeira aversão à ideia de ter filhos, né? E são pessoas que influenciam a cabeça dos jovens. Eu falo que pai e mãe para adolescente tem menos razão do que qualquer porcaria de youtuber, né? Porque, infelizmente, eles estão nessa idade de absorver uma série de coisas, né? E de estar procurando a própria
a identidade, né? Então eles estão ainda em formação, é isso que é importante também os pais ficarem atentos, né? Porque não são adultos ainda, então não é aquela coisa que, já sabe fazer as coisas, já pode largar, né? De jeito nenhum, uma idade super complicada, aliás, né? Então tem muito a ver mesmo, tanto a questão da maternidade quanto da paternidade, com essa história que você nos contou agora de como foi com você, né, Matheus? Essa semente que foi sendo cuidada em você Sim. pela observação que você tinha dentro do seu lar, né? E é importante assim que eu acho que a gente precisa colocar aqui, porque a gente ouve muito falar sobre maternidade, sobre o papel da mulher em casa, né? E nessa questão de estar na sociedade também, às vezes estar trabalhando fora. Você mencionou que era independente para você essa Sem questão, dúvida. né? Se ia continuar trabalhando fora ou se ia ficar no lar. Hoje a Larissa está no lar, Sim. né, Matheus? Vocês fizeram essa opção, né? Eu também estou, né? A Ju está trabalhando, mas está trabalhando em casa também, né, Ju? Está tendo essa graça de conseguir atender online, então ficar mais com as crianças, né? Então, assim, tem muito essa questão, Matheus, de que, eu não tenho tempo, né? Relacionar a paternidade, a maternidade com ter tempo para ficar com os filhos. Eu trabalho muito, eu não tenho tempo. Então, conta pra gente, você que é médico, e a gente sabe que não é moleza, né? A vida de um médico É, é quase, eu falo, é quase um sacerdócio, né, Matheus? Eu falava muito isso para meus alunos que queriam medicina. Eu falava, olha, você tem mesmo certeza? Porque se você for um médico vocacionado, que realmente quer o bem, a cura do seu paciente, é quase um sacerdócio. sim. Então, você tem que saber que você vai ter que abrir mão realmente, assim, de muitos momentos de diversão, porque você vai precisar ser chamado numa emergência, coisas assim. Então, para você que é médico, como é que é essa questão do tempo? É até interessante essa questão que você falou do sacerdócio, de interromper algumas coisas, porque meu próprio pai me falava, né? Quando eu era adolescente, eu já tinha esse desejo da medicina, né? E ele falava, poxa, mas você é um cara família, você está sempre junto com todo mundo, né? E aí, a hora que tiver aquele almoço de domingo lá, todo mundo junto, você batendo papo e o telefone tocar, né? E realmente acontece isso. Agora, eu acho que o tempo, ele é uma questão muito pessoal. Por quê? O tempo a gente cria. É a maior riqueza que a gente tem, o tempo, né? Eu acho que o tempo que se perde não volta atrás. O dinheiro volta, a saúde, talvez, né? Mas o tempo não volta. O tempo que passou, ele não volta atrás. Então é muito importante que as pessoas saibam se organizar. São José Maria falava, né? Quem tem ordem no tempo, olha, o seu dia, as horas se multiplicam. As horas se multiplicam, né? Se você consegue começar o seu dia com um bom planejamento, né? E ter uma situação de, olha, esse tempo aqui eu vou dedicar à minha família, eu vou dedicar à minha esposa, e é extremamente importante, tanto para o pai quanto para a mãe, a dedicação ao seu cônjuge, porque os filhos eles estão vendo, né? Por menores que eles sejam, eles estão observando, né? Eu brinco com os meus aqui, de vez em quando eles soltam alguma coisa e falam, mas puxa, olha, pegou daquele dia, né? Eles são radares assim, eu acho que com captação melhor do que os da NASA, né? Essas crianças. Por quê? Porque eles estão observando o dia a dia, né? Então, essa convivência do marido com a mulher também é extremamente importante para o crescimento dos filhos. E ter tempo, não só aquele famoso tempo de qualidade, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou me atolar no trabalho, eu vou trabalhar 20 horas por dia, dormir 3, mas aquela uma hora que eu ficar com os meus filhos, com a minha mulher, vai ser aquela uma hora de qualidade. Olha, eu acho que é uma questão de prioridades, né? É uma questão de prioridades. E a questão de você ordenar o seu dia, não só em termos de colocar ali nas janelinhas dos horários, né? Tal horário eu vou fazer isso, tal horário eu vou fazer aquilo, mas você também ordenar as suas prioridades. Ordenar as suas prioridades, né? Qual que é o meu amor maior hoje? O meu amor maior é o sucesso no trabalho, né? É o sucesso na vida.
É até interessante essa questão do sucesso na vida, né? Porque o que que é sucesso na vida? É eu ter um bom emprego, ter um faturamento mensal altíssimo, um carrão, uma casa maravilhosa e voltar para casa e ter um filho adolescente com problema com drogas, com problema com pornografia, com prostituição, com então assim, qual que é a sua maior riqueza hoje, né? Qual é o investimento melhor que você quer fazer? O investimento ele demanda tempo. O investimento ele demanda tempo. E estar com os filhos desde o comecinho, né? Desde aquela primeira infância, antes desse bebê começar a soltar os seus primeiros sorrisos, né? Lá com 4, 5 meses, por quê? Eles já conseguem reconhecer a figura do pai e a figura da mãe. Eles já conseguem distinguir a voz do pai e a voz da mãe. Né? Ficar com os filhos, brincar com os filhos. Então, essa questão do tempo, no meu caso, realmente, se você deixa desandar, ele fica escasso. Ele fica escasso. A partir do momento que eu optei, inclusive, pela troca do trabalho, justamente para passar mais tempo com a família. Para passar mais tempo com a família. Mesmo que eu tenha um plantão de sobreaviso, que seja um pouco mais tranquilo, mas eu estou em casa. E quando eu estou em casa, por mais que eu esteja é, predisposto a receber uma ligação, o celular tem que ficar ali do lado, para evitar eu dar uma fuçadinha na rede social, no WhatsApp, porque essas coisas tiram a atenção da gente. Né? E brincar com os filhos, né? Na idade que eles estão de brincar. Conversar com os filhos na idade que eles estão para ter um diálogo mais amplo, né? Compartilhar conhecimento e tudo mais. Quando os filhos estão um pouquinho mais velhos, a gente pode brincar com eles também, né? Eu tenho a experiência da minha mais velha agora, que está partindo aí para os seus 8 anos. É uma idade muito bacana para você brincar com jogos, né? Estimular a criatividade dessa criança, estimular o raciocínio dela, né? Então, não só o tempo de qualidade, mas uma quantidade de tempo é importante. É claro, quando você tem vários, né? E nas mais variadas faixas etárias, às vezes você precisa fragmentar determinado pedaço desse tempo para dar uma atenção especial para aquele filho, né? E, é lógico, se você passa mais tempo com a família, você e tem, né, e se dedica e observa e presta atenção, você vai começar a perceber características específicas de cada filho. Essas características específicas, elas podem demonstrar também algumas necessidades maiores. Então, olha, esse filho tem uma necessidade maior de conversar sobre esse assunto. Esse filho gosta de ficar um pouquinho mais quietinho no colo, recebendo um cafuné para ele já está ótimo, né? Essas individualidades, porque né, os 10 dedos da mão, todos são úteis, né? Mas todos são diferentes. E eles são da mesma pessoa. Os filhos todos são assim também, né? A Ju pode explicar isso até com mais propriedade do ponto de vista da psicologia. Então você tem que saber identificar essas necessidades particulares de cada filho, justamente para que numa família numerosa, em determinado momento, você aproveita um tempo sozinho com esse filho para trabalhar essa situação, né? Não necessariamente em casa, olha, vou levar meu filho para a escola, eu tenho aí 20 minutos de trajeto, 15 minutos de trajeto, é um momento extremamente propício, né? Para você colocar uma musiquinha que ele gosta no carro, de fundo ali, já desperta uma atenção, bate um papo, né? O levar na escola para mim tem sido um pouco mais complicado por causa do horário, né? Mas eu gosto de fazer as surpresas de ir buscar quando eu posso, né? Então é uma festa, né? Parece que chegou a carreta furacão na escola, né? Tem uma que sai de dentro lá gritando, mas o papai vem me buscar. Então é uma alegria para eles também, né? A presença do pai, principalmente nesses momentos de surpresa também. Então é importante administrar o tempo, até para que você também não fique muito previsível. Em determinado momento você faz uma surpresa que agrade aquele filho, né? Justamente para trazê-lo para próximo de você. Vai chegar uma fase da vida em que essas crianças elas vão crescer, vão chegar na fase da adolescência. A Lúcia trabalhou bastante
com essa faixa etária, né, Lúcia? Você conhece muito bem os anseios dessa faixa etária, já tem filhos nessa faixa etária. Então é importante você permitir, dar abertura para que esses filhos venham tirar as dúvidas com você. Algumas dúvidas os filhos vão tirar com as mães. E outras dúvidas, principalmente os filhos homens, né? Às vezes por vergonha da mãe, alguma coisa, eles vão tirar com os pais, né? E as filhas também vão tirar dúvidas com os pais, né? Por quê? Porque essa questão do referencial do masculino e do feminino, as crianças elas percebem isso, né? Se você não dá abertura, essas dúvidas elas vão ser tiradas em ambientes desconhecidos. Às vezes com aquele amigo mais espertalhão, né, que não vai saber passar a coisa de uma forma legal, e não vai saber mesmo, né, porque ele também está descobrindo isso de uma forma muitas vezes incorreta, né, independente da característica. Mas é extremamente importante você administrar essa questão do tempo para ficar com os filhos. E ficar realmente, né? Esquece o celular, esquece o jogo de futebol, né? Eu fiquei um bom tempo sem assistir meu time, estava ruim mesmo já, então aproveitei mais ainda, né? Para ficar mais com as crianças. E justamente para que você mantenha esse vínculo, né? Essa proximidade. Muito importante. Perfeito. Ju, fala alguma coisa, porque senão eu tomo conta, você Ah, tá sabe, né? tão bom ouvir que, né? Tá tão bom ouvir, assim, é legal ouvir alguém que tem propriedade, né? Que tem experiência, que tem vivência, né? E isso é muito bom. E você tocou uma coisa muito importante, Matheus, que é a questão do tempo, de não só qualidade, mas quantidade, né? Porque por muito tempo ficou assim, o que importa é a qualidade. Se você ficar ali 10 minutinhos e estar ali, né? É isso que importa, né? Não importa a quantidade, etc. E isso é um grande erro, né? É um grande erro. Essa é a grande questão, né? Onde está o meu tesouro? Qual é a minha riqueza de fato? E aí a gente precisa fazer escolhas, né? Fazer escolhas requer fazer renúncias. E se eu tomo de fato consciência que a minha presença é essencial para o desenvolvimento, né? Do meu filho, né? A gente não está falando de terceiros, de sobrinhos, que a gente ama também, né? A gente está falando dos nossos filhos, né? Se a gente não estar disponível para aqueles que nós colocamos no mundo, né? Para quem nós estaremos disponíveis? Né? Esse é um grande questionamento. Mas como que eu vou fazer com o meu trabalho? Como é que eu vou fazer com a minha carreira, né? Para cada escolha requer uma renúncia. Exato. E é algo que vai doer de fato. Eu vou precisar abrir mão disso, né? Aqui na nossa família aconteceu isso também, né? Meu esposo tem um trabalho que ele poderia crescer na carreira, só que para isso ele teria que ir embora, ele teria que estar fora por muitos anos, né? E aí a gente escolheu que não, vamos permanecer, né? A prioridade é estar presente, dar uma qualidade de vida de fato. Então, a gente, poderíamos ir junto, por exemplo. Poderíamos, mas e a qualidade de vida, né? Morar, por exemplo, em uma cidade grande como São Paulo, enfim, nós fizemos a escolha de que, olha, não, vamos esperar, vai ganhar menos, tudo bem. E o que é mais importante? Onde está a nossa riqueza? Na nossa família, estarmos juntos, né? Em oferecer para os nossos filhos aquilo que de fato é essencial, né? Então, mesmo assim, ele trabalha fora hoje, mas a gente conseguiu assim, ele trabalha uma semana fora, uma semana aqui, e aí a gente foi conciliando, mas a presença dele aqui como pai, né, é uma presença muito forte, é uma presença muito verdadeira, né? Ele consegue dar essa prioridade para aquilo que de fato é essencial e faz uma grande diferença
né, no desenvolvimento, na vida. Hoje aconteceu uma situação aqui em casa muito, muito bonita, né? Então as crianças estavam todas juntas no sofá, e aí ele falou, nossa, quanta gente bonita no sofá, né? E aí o meu filho do meio virou e falou assim, olha papai, tem um espaço enorme para o papai sentar aqui também. Né? E aí foi a maior festa, porque a presença do pai, né? A alegria de ter o pai por perto, né? Então, falar disso é importante, né? De que também o pai, a presença do pai é tão essencial quanto a presença da mãe, né? Talvez não tão constante, né? Talvez não tão necessitada pelos filhos que tendem a querer mais a mãe, né? Mas ela é tão essencial quanto, né? Então, nos dias que meu esposo está trabalhando fora, meu filho, mamãe, cadê o meu pai? Cadê meu pai? Que horas que ele vai chegar? Né? Ele sempre questiona, ele sente essa ausência, porque a presença do pai é muito forte quando ele está aqui, mesmo quando está longe, manda mensagem. A gente hoje temos essa possibilidade, né, de ligar no vídeo e falar e conversar, né? Isso é muito bom, isso deve ser usado, né? Mas falar disso é muito, muito importante, porque às vezes os pais falam assim, mas a minha presença não é assim tão importante, importante que eles estão com a mãe, né? Às vezes a criança também é um pouco mais tímida com o pai, porque é uma atitude, né, mais, às vezes, impositiva. A questão do papel do pai na família. A mãe é aquele aconchego, é o acolhedor, mesmo sendo uma mãe né, Colérica. com autoridade, uma mãe colérica, mas ainda tem a coisa da mãe, do aconchego, do colo, né? E o pai é aquela presença que separa, aquela presença que coloca o limite de fato, né? É aquela coisa assim, olha, quando seu pai chegar, a gente vai precisar conversar, né? Aí aquela coisa de, e agora? Já dá né? até uma batedeira na criança. Já. Isso, gente, isso. Ju, desculpa interromper você, mas é que é um gancho perfeito para uma outra coisa que eu anotei aqui, porque eu vivi muito essa experiência. Eu chamava de mães heroínas. Eram as mães que queriam arcar com tudo, sabe? Então, assim, o filho tinha tido uma atitude incorreta lá no colégio, por exemplo. Normalmente a gente sinalizava para a mãe, que costumava ser o contato que a gente tinha ali, tá? Raramente era o pai. Tinha também o caso dos pais, mas era mais a mãe. O que a mãe fazia? Não contava para o pai. Por quê? Por medo de como esse pai iria reagir, porque achava o pai mais sério, mais, sei lá, ficava com medo, né? Tá, só que eu não ficava sabendo disso, então quantas vezes eu falava assim, Jesus dei o fora do século, mas na verdade o problema estava na comunicação da família. Caso, né? Porque tinha, por exemplo, uma reincidência daquela atitude. Eu não conseguia falar que a mãe ligava para o pai. Olha, então, porque não é a primeira vez que isso acontece. Ah, não é a primeira vez? Porque eu estou sabendo, só que você falava, pronto, acabei com o negócio. Mas você vê? Então, eu sempre falava para as mães, né? Precisa dividir. O pai, ele não tem só o dever de saber, ele tem o direito de saber. Porque se der uma coisa certa, vocês dividem a conquista. Se der errado, vocês dividem o fracasso. Por que você quer carregar o peso sozinha? Você tem, né, o pai da criança. Às vezes não era um casal que estava junto, né? Às vezes era um caso de divórcio, o que só piora nesse sentido, né? São raríssimos os casais divorciados, né? Que realmente conseguem conversar bem sobre a direção que querem para o filho. São raros. Acontece, mas é bem raro, né? Aí existe aquela questão de alienação parental, que a gente vê muito acontecer, mas ainda existem alguns que conseguem perceber que o filho continuou sendo dos dois. Mesmo assim, não é a mesma coisa. Isso eu falo, gente, afirmo, porque eu ouvia isso dos meus alunos, né? Então, eu disse assim, olha, você preferia que seus pais estivessem juntos? A primeira resposta, e sabe o que é? Brigava muito. Então, mas e se eles não brigassem? Eu preferia.
Então, lá no coração, né, de uma criança ou de um adolescente, são as partes que o compõem, né? A gente não é metade nosso pai, metade nossa mãe aí, doutor? Não é isso, né? Biologicamente é isso. Então, você sente aquela falta, sabe? Então, tem muito esse equívoco por parte das mães, por medo dessa autoridade paterna, que é mais do que importante. Porque, assim, o pai coloca o filho na real do mundo. A mãe, Isso. se puder, enfia de novo na barriga. Por mais que a É, gente saiba, né, que você tem que projetar o seu filho para amadurecimento e tal, para mim, eu acho até que é menos difícil enxergar isso por causa do meu temperamento mesmo, né? Porque a mãe colérica é aquela que empurra Empurrando, mesmo e exato. sempre está assim exigindo muito dos filhos, porque você, né? Mas outros temperamentos às vezes já é aquela mãe que quer trazer para si, porque meu Deus, como dizia o Padre Emílio, né? Que está hoje em Matão, é um amor das entranhas. Realmente é um amor das entranhas, né? É uma coisa que dói na gente. Então você precisa desse pai, que é aquele equilíbrio que diz assim: filhão, no mundo não é desse jeito, bem. No mundo não tem o colão da mamãe aí, né? é. Põe na realidade. Com mais firmeza, com aquilo que é próprio do homem, né? Mateus, o que você me fala sobre isso? Eu vi dois pontos interessantes aí, um que a Ju tocou primeiro, né? Que é a questão da autoridade, né? Essa questão a Ju não, a Lúcia tocou essa questão da autoridade, né? Que o pai chega e bota o limite, né? Historicamente, isso é cultural, né? O pai como provedor, o pai como aquela pessoa, né? Representante da força, né? Que chega e começa a colocar os limites e tudo mais. Mas também esse diálogo do casal, ele tem que ser favorecido pelo pai. Porque às vezes a mulher fica com medo de passar isso para o esposo, porque os dois não conversam, e ela tem essa percepção que o esposo ou não está muito ligando para essa parte, ou ele vai reagir de uma forma muito inadequada. É por isso que os dois conversando é extremamente importante. Os pais conversando com os filhos, né? Essa questão do dia a dia. Olha, filho, como é que foi na escola hoje? Aconteceu alguma coisa de diferente? É lógico que tentando passar aquela, não só uma imagem, mas também de forma real, né? Do ser companheiro. Olha, eu quero me alegrar com o que foi o seu dia, ou se houver o fracasso, eu quero entender por que você fracassou, porque e te apoiar, né? Sou teu pai, sou tua mãe, no caso aqui sou teu pai, né? E vamos dar a volta por cima juntos e bolar uma estratégia para a gente virar essa mesa, não é? E também a questão da renúncia, que a Ju tocou, não é? Renúncia, ela vai remeter exatamente a uma característica que é fundamental da maternidade e também da paternidade, que é o amor. Amor hoje é um conceito extremamente deturpado, extremamente banalizado, né? Ele foi reduzido às questões carnais, e amor não é isso. Amor não é pra gente, não é uma satisfação prazerosa para mim. Olha, eu amo tal pessoa porque eu me sinto bem com ela. Não. Eu amo tal pessoa porque o que eu faço para ela faz com que ela se sinta bem. Então o amor é o sair de mim. E o ser pai, o ser mãe hoje tem ficado um pouquinho complicado justamente por causa disso, porque os filhos precisam desse amor. Esse amor com que Deus nos ama, né? Esse amor com maiúscula, porque ele também, ele sendo Deus, saiu de si próprio, né? E veio morrer na cruz para nos resgatar. Eu sou cristão católico e, né, respeito as demais crenças, mas no meu coração é isso que acontece. Então, eu como pai, eu tenho que me espelhar neste pai que fez tudo por mim lá 2000 anos atrás, né? Se mostrou dessa forma tão amorosa e se entregou por mim também. Então eu tenho que fazer isso para os meus filhos. As mães têm que fazer isso pelos seus filhos. E aí a gente entrega, né? A gente entrega uma promoção no trabalho, a gente entrega
a possibilidade de uma carreira brilhante, onde você vai ficar famoso, internacionalmente conhecido. Cara, o que que te importa, né? O que que você vai levar daqui? Ou o que que você vai deixar aqui? Antigamente se falava, né? É importante na vida a gente plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho, né? Olha, eu deixo o livro e a árvore para os outros. Eu quero os filhos, porque os filhos são o legado que nós vamos deixar, né? Tem gente que olha para mim e fala assim, nossa, você tem 4 filhos, né? Eu falo, eu tenho, eu sou ecologicamente incorreto. Mas por Que quê, né? coragem! Você já Porque eu ouviu não. isso? Que Que coragem! coragem, né? Fala, olha, o que que adianta a gente, assim, batalhar para deixar um mundo melhor para as futuras gerações e não batalhar para deixar futuras gerações melhores para o mundo? Elas vão destruir o Perfeito. mundo. Elas vão destruir o mundo, não é? Ao passo que, se nós, né, no nosso ambiente, a gente aumenta um pouquinho a temperatura espiritual das pessoas, né? Leva um pouco de formação. Eu acho que isso foi uma coisa que pesou muito para mim também, a questão da formação, né? Porque o ser pai e o ser mãe, que hoje eu entendo, né? Para quem opta pela vida em família, ser o seu cargo mais importante, né? Olha, eu sou CEO da Bambambam multinacional da informática no mundo. Eu falo que eu sou mais importante que esse cara. Porque eu sou pai. Eu tenho filhos. Eu sou mais importante que esse cara. Só que eu preciso me formar. Esse cara, para ser o CEO, Bambambam, parará e tudo mais, ele precisou estudar muito. O cara, para pilotar um avião, ele precisou estudar muito. Mas eu não piloto um avião. Eu e minha esposa pilotamos 4 almas aqui embaixo, né? E essas almas, elas precisam dar frutos. Então, acreditava-se até muito pouco tempo atrás, e falava-se muito pouco disso também, né? Que o ser pai e o ser mãe é meio automático, né? Você vai pegando as experiências tal, e um pouco da formação vem disso, né? Mas hoje, as ciências, elas foram evoluindo muito, né? A psicologia evoluiu muito, a educação, a pedagogia evoluiu muito. Justamente para quê? Para você pegar um casal moderno hoje, que é completamente diferente do que era há 50 anos, né? Numa cultura rural, pouco não, né? Nada informatizada. Hoje a gente tem a possibilidade de dividir uma tela de um smartphone com 3 pessoas falando para o mundo todo, né? E a gente não pode falar bobagem. A gente tem que falar coisa séria, a gente tem que falar coisa que a gente experimentou e deu certo, né? Ou que outras pessoas estudaram, experimentaram e deu certo. Então, assim, uma das coisas que me ajudou bastante, não só a mim, mas também em conjunto com a minha esposa, foram os cursos de orientação familiar, né? A gente tem no Brasil o Instituto Brasileiro da Família, e em diversas regiões do país eles promovem cursos de orientação familiar, né? Nas suas várias etapas, para os casais que estão se preparando para contraírem um matrimônio, para aqueles que já se casaram, para os que têm filhos pequenos e precisam colocar essa massa de neurônios aí, informação no eixo, né? Para aqueles que já têm filhos um pouquinho maiores, porque esses filhos vão começar a trazer dúvidas que, às vezes, né? Papai, de onde eu vim? Uau! E agora, né? O que eu vou responder para ele? Não vou deixar ele chegar nessa idade, né? Vou tentar me preparar um pouquinho antes para dar uma resposta adequada para a idade dessa criança e que não vai causar nenhuma surpresa desagradável na sua cabeça, né? Então, essa questão da renúncia envolve tudo isso. Você vai amar os seus filhos? Você quer ter filhos? Em primeiro lugar, né? Tomara que queiram ter, né? Se vão se casar, tomara que queiram ter filhos humanos, né? Não é filho pet que nem tá rolando por aí É agora, não, né? importante deixar isso muito claro, gente. A mamãe da Lili não é a mamãe da Lili, vai me desculpar, né?
Mas se prepare para isso, né? Se prepare com o seu cônjuge e ame de verdade, porque você vai ter que renunciar, né? Essa questão do dar o tempo adequado para os filhos é a questão da renúncia. Você deixa de fazer uma atividade que você gosta, né? Justamente para estar com eles, para se preparar para recebê-los, né? Isso é extremamente importante. Exato. E assim, essa participação do pai na formação do caráter dos filhos, né, Matheus? Isso é muito trabalhoso. Eu também percebi assim, nós temos uma leva de pais de quarta camada, né, Ju? A gente fala, ai meu Deus, ficou na quarta camada, que são pais assim que não têm maturidade para a paternidade, né? Que lidam com os filhos, especialmente quando eles estão adolescentes, eles lidam de igual para igual, eles agem como amiguinho, Exato. né? Eles ali diante dos demais amigos, ele quer ser mais amigo dos amigos do filho do que o próprio filho, acaba até envergonhando às vezes o filho, né? Porque quer ser o pai descoladão, o pai Solta aquela legalzão, gíria, né? Solta aquela gíria do seu isso, tempo, né? já Fica dá o aquele moleque ali. tiozão. Ah, meu Deus, né? Exatamente. E aí fica difícil desse jeito, né? Você conseguir auxiliar na formação, se ali não tem um, né? Se o menino não vê ali, né, o adolescente ou mesmo a criança, uma figura que ele olha e fala: olha, é uma referência para mim, né? Quero seguir isso aí. O exemplo dessa pessoa é nesse exemplo que eu quero me mirar, né? Então, assim, eu queria colocar para você agora, Matheus, como é que ressoa em você esse tema da live mesmo, né? Essa ideia de você, que é um pai terreno, que foi chamado a essa vocação da paternidade, como um retrato do nosso Pai Celestial. Quando eu recebi o convite, e até já com o tema proposto, né? Em primeiro lugar, eu fiquei impactado, né? Falei, puxa vida, né? Comparar assim um pai aqui da terra com o nosso pai Deus, né? E a coisa caiu no meu colo, né? Então, assim, eu já me percebi assim numa sinuca de bico bem importante. Mas passado o primeiro impacto do convite e analisando um pouco a situação, de fato, Deus quis que assim fosse, não é? Deus quis que assim fosse. Ele é o Pai perfeito, né? Cristo, quando nos ensinou a rezar, ele nos ensinou a rezar chamando Deus de Pai, né? Na verdade, se você pega aí a escritura, inclusive, não é só pai, né? É o papai, é o abá, né? Aquele pai carinhoso, mas que também é um pai justo. Ele não é uma vovozinha complacente, né? Que o netinho faz de tudo, derruba a casa e a vovó tá dando risada. Não é nada disso, tá? Então, nessa questão vem o amor, como eu já falei, né? Porque o amor com maiúsculo ele envolve exatamente isso, ele envolve sacrifício, ele envolve renúncia. Se não tem sacrifício e não tem renúncia, não é amor. É uma satisfação pessoal. É lógico, eu me satisfaço pessoalmente na vida em família? Muito, muito. Graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer a Larissa, que é uma esposa maravilhosa. Os meus filhos, eles dão trabalho? Dão, claro que dão. Você tem que cuidar, nos primeiros momentos você tem que alimentar, você vai formando um pouquinho, não o consciente daquela criança, mas você está ali perto, né? Cuidando, zelando, e Deus faz isso conosco também, a partir do momento em que a gente tem que mostrar o mundo para essas crianças. Da mesma forma como Deus também nos mostra o mundo e se revela também. Fala, olha, né, o seu desejo é estar perto de mim? Tem um caminho para seguir, né? Tem um roteiro para seguir. Nessa estrada tem umas sinalizações, se a gente acaba, né,
querendo pegar um atalho, né, dando uma desperto e percorrendo caminhos mais duvidosos, Deus vai puxando a gente para o caminho de volta, né? Basta a gente querer. E assim é também com os nossos filhos. Então essa questão da formação do caráter e da questão da autoridade também é uma atitude divina. Por quê? Você tem que exercer essas duas características com amor. Porque se você forma no autoritarismo e não na autoridade, você vai acabar virando uma figura distante. Você vai virar uma figura distante. Se você forma com autoridade e com amor, você vira uma figura mais próxima. Você até vira um amigo do seu filho, mas não esse amigão que você comentou, né, do oba-oba. Não, né? Você é o amigo referência. Olha, pensei em fazer tal coisa, mas conhecendo o meu pai, que é meu amigo, eu tenho certeza que ele me recomendaria de uma forma diferente. Essa é a pegada. Essa é a pegada. Nós vamos errar. Me fez lembrar, desculpa Imagina. interromper, me fez lembrar uma história, né, que meu esposo me contou, inclusive, de um corredor, não sei qual o nome dele, quando isso aconteceu, mas foi uma corrida e ele estava em segundo lugar, e aí o que estava em primeiro lugar, faltando poucos metros para chegar, passou mal, né? E diminuiu o ritmo porque ele já não tinha mais forças. E o que estava em segundo poderia passar na frente dele e ganhar o primeiro prêmio, né? O que ele fez? Ele começou a empurrar, vai, e deu um empurrão até que ele passou, né? E depois o repórter virou para ele e falou assim: por que você fez isso? Né? Você poderia ter ganhado o primeiro prêmio. Aí ele virou e falou assim: e o que eu ia falar para minha mãe quando eu chegasse em casa? Né? É isso, né? É isso que é autoridade. Exato. De pai e de mãe. O que eu vou falar para o meu pai? O que eu vou falar para minha mãe? Aí né? vem Isso exatamente, precisa impactar. Vem exatamente o que eu iria continuar, que é a questão do formar pelo exemplo, né? As meninas até brincaram aqui que eu tenho voz de locutor, né? Mas se eu fizer um discurso muito bonito em casa, ele vai ter um impacto desse tamaninho. Porque daqui a pouco eles vão se esquecer das palavras, mas o exemplo, ele arrasta. O exemplo arrasta. Então, hoje eu tenho a oportunidade de, apesar dos meus filhos serem ainda muito pequenos, né, de estar, às vezes, no trânsito com eles, e as minhas meninas, que são as mais velhas, as duas, elas observam: olha, papai, olha, aquele carro fez tal coisa. Então, filha, você viu? Papai não faria daquele jeito, né? Ou até mesmo numa determinada situação em que eu poderia atuar conforme ela mesma já julgou inconveniente, ela vai perceber e falar: olha, o meu pai não faz daquele jeito. O meu pai faz desse jeito e é muito melhor. Né? Gera uma reação assim, aquilo que eu vi gerou uma reação desconfortável, poxa, me deu assim uma situação, uma sensação de tranquilidade, né? E eu sei que o meu pai está fazendo isso e é certo. Então, elas percebem, o exemplo ele arrasta. Né? E voltando até na questão do tema, né? Pai daqui com o nosso papai de lá de cima, né? É lógico, ele como Deus, como puro espírito, ele escolheu, inclusive, assumir a nossa forma humana, justamente para nos dar o exemplo. Porque ele sabe que o exemplo é melhor, né? Ao longo de toda a história do povo de Deus, Deus foi se mostrando através dos profetas, os profetas falavam, né? Olha, é assim, é assado, Deus quer assim, Deus quer assado, os mandamentos, tal, tal. A partir do momento que ele assumiu a forma humana e viveu nas nossas condições, com exceção do pecado, obviamente, né? Ele mostrou pra gente, falou: olha, o exemplo é assim. O exemplo é esse, né? Então, você quer um manual de vida?
você que está assistindo a gente em casa aí, lê o Evangelho, né? Você quer um manual de conduta, não só de conduta paterna, lê o Evangelho, né? E tenta se imaginar numa determinada situação da sua vida, fala, olha, como que Deus faria nessa situação? E ele dá o exemplo para a gente também. Em casa, a gente deve fazer a mesma coisa. Dar o exemplo para os nossos filhos, né? Agora, volta até a questão do tempo, né? Como que eu vou dar exemplo para os meus filhos se eles não estão comigo, né? Isso é muito importante quando a gente fala na questão do trabalho, por exemplo, né? Olha, papai saiu para trabalhar, papai é o quê? Ah, papai é médico. Bom, médico até a gente entende um pouquinho, né? Mas hoje a gente tem muito trabalho com informática, né? Muito engenheiro de computação. Às vezes a pessoa está lá no escritório e o filho não entende muito bem, né, o que o pai faz e tudo mais. Pega o seu filho um dia e leva lá no seu trabalho, né? Eu, como anestesista, ainda não consigo levar os meus, são muito pequenos ainda, para o centro cirúrgico, né? Mas a partir do momento que eles adquirirem uma certa idade, eu consigo levá-los, né? Leva um dia seu filho para o escritório, leva um dia seu filho para a oficina. Eu me lembro, meu pai é torneiro mecânico, né? Metalúrgico aposentado já. Eu me lembro de um dia em que teve uma confraternização na empresa que ele trabalhava, e realmente foi ali na própria empresa mesmo, né? E ele me levou na sessão, me mostrou as máquinas com que ele trabalhava. Eu acho que devia ter aí uns 10 anos, mais ou menos. Entrei lá na indústria, né? Depois teve o futebolzinho à noite lá. Mas isso ficou na minha memória, né? Falei, olha, meu pai trabalha aqui. Quando ele sai de casa, ele vem para cá, né? A máquina faz barulho, pode ter um acidente, ele vai se sujar de graxa. Poxa, ele está fazendo isso com dignidade, né? Para me dar dignidade também. Ele é meu exemplo de trabalhador, apesar de todas essas condições aqui, né? E do cansaço que fica depois, ele sai de casa todas as manhãs e faz a mesma coisa, por quê? Porque ele ama a sua família. E é assim que eu saio de casa também, né? Às vezes amanhã vai ser difícil, hein? Se o frio ficar do jeito que está aí, né? Amanhã vai estar mais friozinho que hoje de manhã. Mas a gente levanta da cama com a mesma disposição. E é para os filhos, é para a família, não é? Sim. E é uma Eu dimensão. Vou falar, Ju. Eu queria aproveitar o que ele comentou e trazer a questão do exemplo, né, que é essencial, né? E porque na verdade o que educa, né, que é o que a Lúcia estava falando da questão da maturidade, né? O que educa, de fato, é a personalidade do pai e da mãe. E é justamente a personalidade madura, né? Então, é isso que faz com que os nossos filhos cresçam e se desenvolvam. É a nossa personalidade, é a nossa presença, são as nossas atitudes, são os nossos exemplos, né? Madre Teresa de Calcutá falava, né? Porque acho que muitos buscavam ela desesperados em alguns momentos, mas eu tento ensinar meus filhos, eu tento ensinar, e ela falava assim: não se preocupe se seus filhos não te escutam, pois eles te veem. Né? Isso é muito válido para os filhos, para os pais de filhos adolescentes, né? Que não nos escutam, mas eles nos veem, né? Isso é muito forte. Isso é muito forte quando a gente se dá conta disso, de fato, né? E muito mais, eu queria também colocar rapidamente que o chamado da paternidade, né, é para todo homem. Assim como o chamado à maternidade é para toda mulher, independente do estado de vida. Né? Um padre é pai. Sim. Né? O nome já uma diz, pessoa, né? Exatamente, padre é pai, justamente. Né? Então, veja, é a questão da maturidade.
A partir do momento que eu entendo que a minha vida se coloca, deve estar a serviço de alguém. Então, dos pais mesmo, né, em família, a serviço da família, da esposa, do marido, dos filhos. No caso do padre, a serviço dos paroquianos, daqueles, né, dos filhos espirituais. E também as pessoas solteiras, daquelas pessoas que Deus coloca no caminho, seja no trabalho, seja na escola, né? Estar a serviço, que é o que você falou, né, Mateus, do amor, que é estar para o outro, né? Que esse é o movimento verdadeiro do amor, né? E aí, então, ter essa consciência, isso é algo que eu gostaria muito, né, para aqueles que estão nos assistindo. Eu não conheço você, eu não sei qual que é o seu estado de vida, se você é casado, se você é pai, de fato, de filhos, biológicos ou não, né? Mas saiba que você é chamado à paternidade. Existem filhos à sua volta que se espelham em você, sem às vezes você nem perceber. Né? Quantas vezes eu, né, tive, como eu participei muito tempo de Ministério de Música, e por isso ficava em evidência em alguns eventos, retiros, né? E era adolescente, então imagina, a responsabilidade. Mas Deus me mostrava a todo momento o nível de responsabilidade que eu tinha de fato, porque vira e mexe alguém me encontrava em circunstâncias inusitadas, no meio da rua. Né? Um dia eu fui levar minha filha, ela era bebezinha, assim, pequena, no balé, uma menininha pequena, que também fazia balé, olhou bem para mim e falou assim, eu conheço você canta lá na missa, não é? Aquilo me impactou, eu falei, meu Deus, olha a minha responsabilidade. Né? Eu, de alguma forma, eu sou mãe dessa menina que olha para mim, que se espelha, fala, nossa, olha aquela moça que canta na missa. Imagina se eu tivesse uma postura ali, desordenada. Né? Que impacto teria na vida dessa menina? Né? Então, o exemplo a todo momento, a todo instante. Né? Porque nós temos filhos que muitas vezes a gente nem conhece. Né? Principalmente a gente agora, né, Lu, que está se expondo aqui nas redes sociais, pessoas que nos seguem, pessoas que se espelham, que esperam de nós um caminho. Né? Nós temos responsabilidade, nós nos tornamos mães dessas pessoas, de alguma forma. Então, pode falar, Matheus. Essa é uma característica hoje que está muito assim, fora de moda, né? A questão da responsabilidade. As pessoas, elas confundem muito, em primeiro lugar, como a gente... primeiro como a gente está observando assim, gerações cada vez mais imaturas, né? A maturidade, as pessoas estão atingindo com cada vez mais idade, né? E aí a questão da responsabilidade na cabeça dessas pessoas, elas acabam se confundindo um pouquinho com culpabilidade. E ninguém gosta de ter culpa de nada, né? As pessoas gostam de pegar os erros e empurrar debaixo do tapete, né? Agora, a responsabilidade não necessariamente significa culpabilidade, né? Eu sou responsável eu tenho que ser responsável pelos meus atos. Isso é uma questão assim de cidadania até, não é? É uma questão da existência do homem. Poxa, os meus atos, eles têm consequências, eles podem ter consequências de pequena monta ou eles podem ter consequências catastróficas, né? Acredito que como indivíduo, dificilmente eu vou causar algo catastrófico para muita gente. Mas como indivíduo, eu posso causar algo catastrófico, por exemplo, num filho, dando um exemplo inadequado. Então, essa questão da responsabilidade é extremamente importante, é fundamental. A pessoa tem que assumir os seus atos. Mesmo que isso gere uma culpabilidade, né?
Culpabilidade vem das penas. Olha, você tem as penas relacionadas aí às leis e tudo mais, né? Se você matou alguém, ué, você é responsável por aquele crime e você tem uma culpa e tem uma dívida a pagar. Agora, muitas vezes você é responsável pelo seu filho, e aí? Você colocou um filho no mundo, não vai dar atenção para ele? Não vai formar o caráter dessa pessoa? Né? Muitas vezes você não vai ser culpado, mas lá na frente ele vai ser culpado de alguma coisa muito errada que você não sedimentou agora. Né? Agora, uma coisa que tem que ficar muito vibrante nos nossos corações também é a questão da liberdade. Por quê? Muitas vezes eu sou um pai exemplar, estou sempre com os meus filhos, dou bons exemplos, ensino valores. No momento futuro, esses filhos farão as escolhas deles. E essas escolhas, elas podem ir completamente na contramão das nossas expectativas, ou daquilo que a gente batalhou para ser. É angustiante para a gente? Muito, né? Muito, porque isso também vai muito de encontro com a paternidade divina. Deus dá liberdade para a gente, né? O amor dele é o mais perfeito de todos, porque a liberdade dele é a mais perfeita de todas, né? Ele vai nos dando mostras de que as nossas escolhas são erradas, né? Mas ele não, muitas vezes, ele não vem tirar a mão da tomada, né? Como a gente faz com o bebezinho que está engatinhando e vai lá fuçar na energia, né? Ele não vai fazer isso com a gente. Ele respeita muito a nossa liberdade. Agora, é angustiante para o pai e para a mãe ver determinadas situações dos filhos, depois de terem batalhado anos, né? Mas eles têm a sua liberdade. Talvez o que faltou um pouquinho seja exatamente formar a liberdade. Porque a liberdade a gente forma também. Eu estou tendo a experiência de ler um livro agora em espanhol que se chama Formar Pessoas Livres. Poxa, se formar é dar forma, né? Eu não posso dar forma e enclausurar nessa forma. Eu tenho que formar para a liberdade. Eu tenho que deixar essa pessoa apta a escolher coisas boas. Porque às vezes ela vai escolher coisas ruins lá na frente por inexperiência. Porque o pai e a mãe sempre, né? Olha, a galinha com os pintinhos debaixo da asa, né? Não deixou acontecer nada. Então, olha, deixa o filho bater um pouquinho ali no limite. Num determinado momento, você intervém e fala, olha filho, o que você acha, né? Será que se você continuar assim, vai acontecer alguma coisa boa, vai acontecer alguma coisa ruim? O que você acha que vai acontecer? Estimula a reflexão. Estimula a reflexão. Né? Porque às vezes a criança está indo, está batendo no limite, e até pela própria imaturidade não está pensando. Não, olha, puxa, meu pai está me alertando aqui, alguma coisa vai acontecer. Tempo, estar com a família. Dedicar tempo justamente para isso, né? Não só para ser um amigão, mas para você perceber essas situações, né? Mateus, aí entra a importância da formação. Porque pais que buscam, se formam, que estudam, né? Sabem como agir, sabem como orientar na hora certa. Quando o filho chega com questionamento, né, esses pais vão saber trazer esse filho para a realidade. Exato. Né? Aí consiste a importância dos pais. Né? Muitos pais chegam para mim na clínica, né, já com os filhos na adolescência, desesperados. Olha, sempre estiveram comigo na igreja, sempre participando, eu não sei porquê, o que aconteceu, né? Onde errei? Aquela grande questão, onde errei, né? E aí eu tenho que fazer o trabalho com a família também,
de formação dessa família. Porque não adianta eu trabalhar a criança ou adolescente na minha clínica, eu sempre falo, olha, eu tô aqui com eles 1 hora por semana. Todas as outras 24 horas, né, serão vocês. Vocês precisam estar prontos. É aí que precisa mudar, né? E aí essa formação precisa acontecer com toda a família. Então, essa formação é importantíssima. Muitas vezes a família não está preparada para entender a escolha dos filhos, né? A escolha do adolescente. E isso, assim, em diversas circunstâncias, viu? A escolha de uma vocação, a escolha de uma determinada, olha, vou mudar de cidade, vou me casar com essa pessoa, ou muitas vezes os pais não estão preparados para essas escolhas, porque também não houve o diálogo antes, né? Lá atrás, né? Olha, o que você pensa, o que você procura, o que você almeja, né? Às vezes as coisas vão acontecendo no automático, mas o ser humano, ele não é automático, né? Essa é a liberdade que Deus, essa liberdade que Deus nos deu, muitas vezes ela, vou colocar entre aspas aqui, ela vai atraiçoar, né? Ela vai nos trair, mas vai trair o quê? Vai trair uma expectativa que eu tinha sem ter o direito de ter, né? E de forçar muito essa expectativa, né? Isso muitas vezes acontece com as carreiras, né? O cara quer que o filho tenha uma carreira brilhante numa determinada profissão e acaba optando por outra opção, né? Então, o pai e a mãe, eles têm que estar preparados para isso, né? A gente cria os filhos para o mundo, a gente não cria os filhos para a gente, né? Eles não são nossos fantoches, né? Aí eu volto a falar na questão do amor, né? Porque se eu estou criando filho para mim, né? Olha, tem esse bonequinho aqui, né? Ele faz exatamente aquilo que eu quero, na hora que eu quero, né? Não, eu sei que pro orgulho nosso, né? Muitas vezes o orgulho fala um pouquinho mais alto, mas isso não pode acontecer, né? Eu me lembro quando eu era criança, né? Ou depois adolescente, que às vezes eu escutava umas histórias assim, né? Olha, no tempo do seu bisavô, tal, o filho fazia alguma coisa, o pai já olhava e, né? Olha, as pessoas muitas vezes interpretavam isso como um certo temor, né? Olha, meu pai está olhando feio para mim, ou meu pai está olhando para mim, deixa eu ficar quietinho aqui, né? Vou parar de fazer isso aqui que eu estou fazendo, porque vai sobrar um chinelo para mim aqui, né? Depois de um determinado tempo, eu comecei já quase próximo de me casar, né? Comecei a pensar nisso, né? Falei, pô, será que os meus filhos vão ter esse tipo de conexão comigo, né? De no olhar a gente entender um pouquinho o que está acontecendo, né? E aí eu comecei a perceber que eles fazem isso. Porque às vezes eles estão fazendo alguma coisa, num determinado momento eu até olho de cara feia, né? Se o negócio está indo para o caminho muito errado ali, eu olho meio de cara feia, eles já percebem, mas às vezes eu olho assim, né? Meio curioso e tal. As meninas, algumas delas já falam, o que foi? Né? Então já percebe, tem alguma coisa, né? Às vezes querem conversar, querem entender o que está acontecendo, ou já percebem que a situação está se desenrolando de uma maneira inadequada, né? Talvez pela maturidade, pela falta ainda, né, de maturidade dos meus aqui, que são muito pequenininhos, eles ainda não tenham como mudar o curso das atitudes para escolher diferente, mas já estão questionando. Já estão questionando. Papai, estou fazendo alguma coisa errada? O que o senhor está achando? Né? Então, isso é só a presença. É só a personalidade que vai dar esse tipo de comunicação, né? Agora imagina, se tem casais aí que mal conversam, né?
deveria ser assim, a primeira, deveria não, né? É a primeira forma de comunicação entre os homens, né? A linguagem verbal. Imagina a linguagem não verbal, né? Essa questão da expressão. Então os filhos têm isso também. E muitas vezes as atitudes deles são justamente para requerer uma atenção que não está sendo dada. Né? Então também tem que ter esse cuidado, porque a gente ouve ajuda, deve ouvir muito na clínica, eu ouvia muito, nossa, ele não tinha esse comportamento. Né? E agora, de repente, começou assim, não, peraí, de repente não, você acabou de ter um bebê. E as pessoas acham que os adolescentes vão reagir melhor a um novo irmão. Então, não reagem, gente. Quando é pequenininho, né, a reação é melhor em relação ao ciúme. Quando dá uma distância, eu tinha, assim, duas situações distintas muito interessantes. Ou, principalmente quando era menina, né? Ou ficava enciumada, ou ficava num papel meio que de mãe, do irmãozinho. Então, olha, Lúcia, eu vou começar a chegar atrasada, porque tem o horário da mamada do meu irmão. Eu falei, mas quem dá mamar pro seu irmão é sua mãe, não é você. Né? Você ainda está sob os cuidados dos seus pais também. Você tem que chegar no horário da escola, que é o seu direito, dever dos seus pais continuar cumprindo com o seu horário da escola, né? E a mamãe amamentar o seu irmão, né? Então, o bebê precisa de cuidados, você precisa dar atenção também, né? Então, isso acontece, e às vezes tem essas mudanças de comportamento, gente, os pais precisam observar se não é um grito, um pedido de socorro desses filhos, né? Olha para mim, Tô aqui, que eu né? tô assim, de tudo que você tem para fazer, inclusive me amar e me olhar, eu tô sendo a sua última escolha. Né? Eu tô ficando com aquele fiapo da sua energia. Depois que você se cansou o dia todo no trabalho, né? E que você chegou e você deu um pouquinho de atenção para a mamãe, sobrou um restinho para mim enquanto sobra. E é com isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Até o Rafa, um ex-aluno meu, maravilhoso, né? O Rafael Coutinho acabou de ter um bebê, coisa mais linda, né? Ele colocou aqui que está sendo importante para ele essa live. Por quê? Porque ele é um pai de primeira viagem. Então, o que eu tenho que falar para você, Rafael? Hoje, gente, não tem mais desculpa para a gente não se informar. A informação está aí, mas a gente tem que saber onde buscar essa informação também. Porque tem muita coisa louca sendo dito sobre paternidade. Tem umas coisas assim que vão muito na contramão, né? Como eu sei que o Rafael também é cristão, no caso, é um cristão católico, eu sei que ele quer dar, né, essa mesma formação que nós damos para os nossos filhos. Então, procure assim, o Insta está cheio de gente ótima, né, dando dicas de relacionamento, de cuidados com o bebê, com todas as idades, sabe? E que são pessoas que fazem isso pautados no Evangelho, né, na paternidade divina, na maternidade de Maria, sabe? Então, nós temos que seguir essa quarentena, essa vida que a gente está tendo de epidemia, veio com essa questão das lives, que, nossa, tem um aprendizado ali, todo dia você tem muita gente boa, falando coisas boas, né? Sobre família, sobre a convivência, até esses dias, Matheus, e aí se vocês não tiverem muito mais para acrescentar, eu vou depois disso caminhar para o encerramento, que nós já demos mais de uma hora aqui, tá? Vou colocar só um pontozinho no final aí depois. Sim, excelente, fique à vontade, você é o nosso convidado especialíssimo dessa noite. Outro dia a Adriana Abreu, tem vários stories dela, né? Adriana de Abreu está lá no Instagram, viu, gente? Ela trabalha muito com os temperamentos e ela é do Colégio Porto Real, que é um colégio da obra lá no Rio, né, Matheus? Isso. Ela é ótima, colérica toda a vida, o jeito que ela fala, eu me vejo assim nela falando, sabe? Adoro. Uma colérica com 3 filhos sanguíneos. Imagina, hein? Imagina. Então, e ela falou o seguinte sobre a observação que as crianças fazem do tratamento do pai com a esposa, especialmente os meninos, né? Então ela estava dizendo assim, ó, o pai, quando vê especialmente o menino,
responder mal, destratar a mãe, esse pai tem que se levantar em defesa da mãe. Isso vai ser importantíssimo para esse homem ser um homem maduro que respeitará futuramente a figura A feminina, esposa. a esposa, né, a própria mãe, uma colega de trabalho. Então, assim, hoje vem essa questão do feminismo e machismo, essas questões todas que nós observamos, mas se você ensina o seu filho a respeitar a mãe, e esse ensinamento vem por meio de como você trata a sua esposa na presença do seu filho, de como você trata a sua mãe na presença do neto, ele vai respeitar a mulher, porque ele vai fazer assim, ó, vai transportar a imagem, né? Eu me lembro que eu conversei com a Ju, uma vez eu precisei fazer uma orientação sobre pornografia. Os meninos recebem muita pornografia e desde pequenos. Basta eles terem um e-mail, gente, que eles começam a receber coisa. E eles vinham bonitinhos conversar comigo na escola, né? No meu tempo de coordenadora. E eu achava isso ótimo, porque eles vinham perguntar. Lúcio, eu recebi uma coisa assim, sabe? Eles vinham. Eu vou assim, olha, ó, filho, a primeira coisa que você tem que pensar, ali é uma filha de Deus. É uma filha de Deus, nós não sabemos o que levou ela a ficar daquele jeito, ter essa vida, se expor desta forma, mas é uma filha de Deus. Segundo, é uma mulher assim como a mamãe, assim como a irmã, a sua irmã, né? Então, como é que você se sentiria se fosse uma imagem da mamãe ou da sua irmã exposta ali para outros homens, sabe? E nisso despertava. Então, em crianças, meninos que eram criados em lares que tinham esse respeito pela mãe, pela irmã, né, pelas figuras femininas, isso ressoava muito bem, sabe? Tinha um resultado bom esse tipo de orientação em relação à pornografia mesmo, né? Que é uma coisa que está muito latente, né, gente? Entre os Tá. adolescentes e cada Demais. vez mais cedo, né? E não é uma pornografia só escancarada, é o que a gente vê em clipes, né? É uma exposição corporal, é essa busca sempre pela exposição carnal e despertar muito isso na moçada, né? Em meninos e meninas também, que entendem que só vão ter um lugar no mundo se expuserem o corpo, né? Uhum. Só serão vistas se expuserem o corpo. Então, é uma deturpação geral dessa ideia, né? Então, Matheus, conta para mim, os seus meninos são os mais novinhos, Marcelinho, Ah, tadinho, um bebê, tem 9 meses né? ainda. O Augusto que já está com 4, eu tenho um João aqui dessa idade, né? Se ele pega pesado com a Larissa, você vai, Ah, ele está enquadrado, viu? conversa séria. Ele está enquadrado, né? E é interessante isso, Lúcia, que você comentou, realmente acontece, né? Porque uma das coisas, né? Quando eu saio de casa e me lembro de quando eu saía de casa, quando eu era adolescente, né? Já vinha o conselho da mãe, o conselho do pai, e óbvio, né? Os conselhos sempre os mesmos, sempre repetidos, porque a atenção que tem que ser tomada é em relação a determinadas circunstâncias, né? Então, uma das recomendações que eu sempre faço para as crianças quando eu saio de casa: obedeçam e cuidem da mamãe. Obedeçam e cuidem da mamãe. Até eu dou uma olhadinha meio de lado assim, porque se não obedecerem, ai quando eu chegar, hein? Né? Não chegar, aquela ameaçadinha de leve, né? De vez em quando é bom também, senão eles ficam muito safados, né? Muito sapecas. E eles percebem isso, né? Chegar em casa, o primeiro beijo é da mamãe. Tá certo que tem dia que eu sou atropelado na porta de casa, né? Aí no final das contas a mamãe acaba ficando por último. Mas é uma oportunidade que eu tenho de ressaltar para eles, falar assim: olha, vocês me pegaram na porta de casa, mas o beijo da mamãe é o primeiro. E eles veem isso, né? E São José Maria falava muito isso, porque os casais têm conflitos? Claro que tem. É extremamente normal ter, né? Mas nunca discutam na frente dos filhos. Nunca. Porque é isso que a gente comentava um pouquinho no começo da live. Cada um tem metade do pai e metade da mãe. E aí?
na hora da discussão? A criança vai olhar para aquele binômio, né, do qual ele é composto dos dois, e vai falar, eu vou ficar de que lado? Ele não vai ficar de lado nenhum, vai ficar dividido, né? E a cabeça dele vai ficar confusa. Então, os seus problemas, os problemas, mesmo os problemas da casa, os problemas com os filhos, que precisam ser tratados entre o marido e a mulher, que eles sejam tratados não na presença dos filhos. Os problemas, as soluções, vocês levam para a presença dos filhos, né? Porque às vezes tem que mudar de atitude com determinado filho, que tem um comportamento diferente, né? Aquele que está enciumado com o bebezinho que chegou, olha, temos que tratá-lo de maneira diferente. Aí sim, vamos levar as soluções para os filhos, mas nunca debater os problemas na frente deles, né? Porque sempre sai uma chispa ou outra, nós não somos perfeitos, né? E a gente sempre tem que praticar isso, né, de uma forma mais amena possível, procurar, obviamente, se houver algum atrito, né, já dando uma palhinha aí do relacionamento marido e mulher, né, nunca ir para o travesseiro sem pedir perdão antes, né, mas resolver esses problemas longe dos filhos, que os filhos não os vejam discutindo, né. E o que eu queria finalizar, né, antes de passar a palavra para as meninas também, e obviamente estou à disposição também, né, para continuar o assunto que está muito gostoso, é a questão que a Lúcia colocou da riqueza que a gente tem dos materiais, né, de formação, né. Então tem aí os pais de primeira viagem, estão procurando, a gente tem que saber filtrar. O Instagram ele é muito legal, tem as lives são muito boas porque trazem situações reais. Muito cuidado com as publicações fabricadas. Por quê? Às vezes a mídia social ela nos passa aquela ideia de perfeição. Gente, eu não consigo cuidar desse moleque aqui. Como que aquele casal ali que tem aquela página, olha que coisa maravilhosa, né? Você acha que os dois lá não tem problemas? É claro que eles têm. Eles só não estão colocando ali, não é? Todos nós temos, ninguém aqui é perfeito, tá? Então, isso chamou muito a minha atenção uma vez, quando eu estava numa roda de pais num colégio dos meus filhos, e eu vi uma mãe em prantos, desesperada, porque a filhinha dela, gente, você é uma mãe real, você não é uma mãe, né, de livro. O mesmo livro, né? O livro traz as coisas ideais pra gente. Nós vamos fracassar? Vamos, porque o nosso material é humano. E o humano, é isso que eu falei para vocês agora há pouco, tem liberdade, ele vai escolher. E ele não vai escolher sempre aquilo que a gente está orientando que ele escolha. Então, às vezes a questão do ser bem-sucedido como pai e como mãe, né, não é que seu filho seja do jeito que você planejou, né, com a carreira que você planejou, ou fazendo, né? Olha aquele bebezinho ali, ele come bonitinho, né? Naquele horário, todo dia, ele não faz sujeira, né? A colherzinha vai e não volta 3, como normalmente acontece, né? Nossa, olha, aquele outro lá, gente, ele dorme a noite inteira, né? 8 horas por noite, tem 3 meses de vida o bebê, né? Como que o meu não faz isso? Tô aqui batalhando tudo. Gente, tem situações que estão fora do nosso alcance. A gente vai tentar, a gente vai trabalhar, mas estão fora do nosso alcance. Ah, mas se a criança não dorme bem, ela vai ficar incapacitada, vai ter o QI abaixo. Ó, gente, cuidado com esse tipo de afirmação, né? Cuidado, muito cuidado. Eu que tenho a possibilidade de ver crianças que adoecem, até neurologicamente, e depois se recuperam, a capacidade de recuperação dessas crianças é um absurdo. Eles são maravilhosos, né? Eles têm um potencial de recuperação muito grande, não é?
Então não se sintam frustrados, não se sintam diminuídos, né? Tirem dos fracassos possibilidades de melhorar, né? São os desafios que a gente tem pelo caminho que a gente tem que enfrentar. Isso a gente precisa de maturidade para enfrentar, de muita maturidade. E hoje o mundo mostra situações nas quais não existe mais o fracasso. Olha, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, você vai ser super bem sucedido, um investidor maravilhoso, sua carreira vai ser ótima, né? Só que os problemas, eles vão aparecendo. E aí eles vão meio que comendo a nossa autoestima. E não deveriam. Nós temos que estar preparados para os fracassos também. Principalmente no campo da família. Verdade. Ju, você tem Perfeito. algo para complementar? Não, é isso mesmo, né? O fracasso faz parte, né? E Deus dá a oportunidade de nós experimentarmos o fracasso. Isso é muito importante para o nosso próprio desenvolvimento, para o nosso amadurecimento. Então, faz parte mesmo. E é tentar olhar para aquilo, para o fracasso, para o erro, para aquela dor, para aquela angústia, né? E tirar o melhor possível daquilo. Né? Esse é o ponto principal. E se os pais querem ser pais, desculpa, Lúcia, só uma palhinha agora. Se os pais terrenos querem ser pais espelhados no nosso Pai Celeste, é exatamente isso que a Ju falou agora. Deus nos permite errar. Permita o seu filho errar também. Né? Essa questão do formar a liberdade, você está ali do lado, você vai dar apoio. É lógico, né? Dentro do possível, permita com que ele erre também. Para ele sentir que ele não é perfeito, que ele não é melhor do que ninguém, que num determinado momento da vida ele vai enfrentar uma dificuldade, ele vai se lembrar de quando você estava ali do lado, e falar assim, meu papai falava, a gente vai errar. Para ele também não se sentir frustrado com o erro dele lá na frente. Né? Senão ele vai, nunca errei, vou errar agora. Olha para o lado, cadê o pai, cadê a mãe? Não, né? Tá o chefe da empresa cobrando. O chefe da empresa não tem amor, como o pai e a mãe têm, né? Às vezes ele pode ser um cara legal, mas ele tem as metas ali para cumprir, né? Mas para o cara poder metabolizar isso daí depois também. Tá? Então permita o seu filho errar um pouco. Porque os filhos trabalhosos fazem de nós pais e mães melhores. A gente tem que buscar muito mais quando os filhos são mais trabalhosos, né? Buscar conhecer para poder lidar com aquela situação daquela criança que exige mais, não é? Mas eu costumo dizer assim para as minhas amigas que às vezes mandam mensagem, eu tenho a impressão que eu estou fazendo tudo errado. Então eu digo assim, Deus é perfeito. E você não teria essa criança, você não seria a mãe dela ou dele, se não fosse o desejo de Deus. Então, vai que você é a melhor mãe que essa criança pode ter. Porque Deus não é. Não é? Então, os filhos da Ju não poderiam ser meus e os meus não seriam dela e assim por diante. Por quê? Porque Deus mandou esses filhos para nós. E eles são a nossa missão, né? Estão no nosso, são parte do nosso caminho de santificação, né? E se nós nos abrirmos a isso, gente, um caminho muito árduo, porém muito lindo. Porque além da gente se santificar, nós também estamos trabalhando na santificação deles. Outro dia eu chorei muito com a minha irmã, porque eu tinha feito uma proposta aqui em casa da oração noturna, e aí um dia aconteceu uma coisa, eu já não consegui, outro dia aconteceu outra coisa, já não consegui com todos, né? E aí eu falei para minha irmã, é muito difícil santificar uma família, meu Deus, é muito difícil. Ela falou, mas calma, não deu certo 2 dias, quantos dias você ainda tem?
né, com eles. Então, calma também, você propôs todo dia. O dia que não der, você não faz, no outro dia você faz de novo. Mas é que quando a gente fica tomado pelas nossas decepções, principalmente com a gente mesmo, né? Mas que você não enxerga uma coisa tão simples, Exato. né? Uma coisa simples. E aí é por isso que, graças a Deus, nós somos rodeados de pessoas maravilhosas, né? Devemos nos rodear cada vez mais de pessoas assim, que vem com um conselho, vem com uma palavra que nos acalenta e nos traz para a realidade, e você acaba com aquele surto por nada, né? Um surto, uma loucura ali, sem um motivo real, não é verdade? Olha, meus parceiros desta noite, eu adorei. Mateus, eu não esperava menos de você, né? Obrigado pelo Porque eu convite. fui elogiadíssimo nessa casa aqui, pelas suas formações na obra, viu? A Ju, que é minha parceira do coração, né? Minha filhada. E nós recebemos aqui, inclusive, né, o Juzinho, o Ju Lourenço, colocou que ele é a favor de uma série de lives sobre família com esse trio. Então, vamos lá, vamos rezar, porque se Deus suscitar isso no nosso coração, Vamos sim. né, nós vamos adiante, não é? Queremos fazer esse trabalho Com mesmo, certeza. né, de trazer de maneira muito real, muito verdadeira, e muito possível, né, essa vida de família, né, com os muitos filhos que Deus nos concedeu, glória a Deus, Graças né? a Ele. Gente, quero aproveitar para convidar para a live de amanhã, né? Eu e a Ju, a gente vai conversar com o Bruno Faglione, conseguimos um horário na agenda do Bruno, gente! E vai ter música ao vivo nessa live, ele vai tocar, então vai lá no nosso perfil, né, no post que a gente fez, e escolhe a música lá do álbum Lunação, que aí as duas mais votadas ele vai fazer ao vivo. Não é mesmo, Ju? Amanhã Que às 20. legal, isso mesmo. Com certeza, né? Estaremos esperando por vocês. Obrigada, viu? Obrigada, porque eu sei que não é fácil aí com os quatro, né? E mais a esposa, você abriu mão de estar com eles nesse momento. Espero que a gente tenha, né, sido então esses instrumentos de Deus para atingir muitos corações. Não é mesmo, gente? Uma grande Olha, até alegria amanhã. para mim, viu, poder participar. E sempre que quiserem, eu estou à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Muito Beijão para obrigada. todos. Amanhã eu vou deixar a live no Instagram, tá, gente? Depois vamos pro canal do YouTube. Aí pode compartilhar, né? Quem gostou, compartilha. Beijão, boa noite, Isso viu, aí. gente? Tchau, tchau. Tchau.